Olá pessoal, eu sou a professora Simone Spies e estou aqui para trabalhar com vocês um pouquinho da literatura do vestibular UFSC desse ano de 2020, tá? E que também faz parte do nosso projeto Café Literário, o Sabor da Leitura, esse ano na sua 7ª edição. Sejam bem-vindos para essa aventura, lembrando sempre, a leitura é a libertação daquilo que nos acondiciona num padrão de sociedade doentia. Bem-vindos e vamos a essa aventura. Hoje nós vamos trabalhar mais um livro do vestibular UFSC 2020, intitulado Fazenda Modelo, novela pecuária, do Chico Buarque de Holanda, que é um livro fenomenal, tá? Eu já disse desde o primeiro vídeo de análise desses livros que a UFSC, ela pegou, no meu entendimento, uma coletânea de livros que visam situar ou historizar o leitor do nosso tempo para as mazelas da sociedade e dos governos que tivemos até agora, que foram uma sucessão de fracassos. E cada um desses livros traz de alguma forma essa questão envolvida, tá? Então, na Fazenda Modelo de Chico Buarque, a gente vai ver uma coisa bem peculiar, tá? Bem peculiar. É um livro muito interessante de ser lido, de extrema importância, tá? O Chico Buarque de Holanda, então, ele é muito conhecido pela obra musical, pela composição, tá? Ele nasceu em 1944, ele é músico, dramaturgo, escritor também. E ele revelou-se, ou veio a conhecimento do público com a música A Banda, interpretada pela Nara Leão, tá? No primeiro Festival de Música Popular Brasileira. Além de compositor e cantor, ele também é um escritor, tem uma série de livros lançados e traduzidos. Em 2019 ele recebeu o Prêmio Camões, na sua 31ª edição, tá? Pelas obras publicadas. O Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque de Holanda, nasceu no Rio de Janeiro, é filho de um historiador chamado Sérgio Buarque de Holanda e de uma pianista, Maria Amélia Cesário Alvim. Em 1946, a família mudou-se para São Paulo, onde seu pai foi nomeado diretor do Museu do Ipiranga. Em 1953, Chico e sua família vão morar para a Itália, tá? Onde Sérgio Buarque vai dar aulas na Universidade de Roma. E em 1963, o Chico Buarque ingressa no curso de Arquitetura e Urbanismo da USP, né, da Universidade de São Paulo, onde ele começa a participar de diversos movimentos estudantis, tá? Isso rendeu para ele uma série de problemas e durante a ditadura militar no Brasil, então, ele foi exilado, ele teve que ficar fora do país e, pasmem, ele foi exilado especificamente, ou foi usado como pano de fundo, foram usadas duas músicas dele. Uma que se chama Apesar de Você, que eu recomendo, vou deixar um link na descrição do vídeo para que vocês ouçam, e a outra, Construção, que no meu entendimento de educadora, de professora de língua portuguesa, é uma das coisas mais belas já compostas. A música Construção, ela termina sempre com palavras proparoxítonas e ela conta 3 histórias diferentes, apenas invertendo a ordem das palavras. É de uma genialidade indiscutível, tá? E aqui, lembrando, a gente está fazendo análise do livro pro vestibular e não da pessoa Chico Buarque, então os desafetos aí que se contenham, né, contenham a sua ira, né, e prestem atenção à obra, ok? Sobre o Chico Buarque ainda, tá? Então ele lança essa obra, a estrutura da obra Fazenda Modelo apresenta diversos subsídios, tá? Que nos fazem entendê-la como um discurso alegórico. A história é uma alegoria. Por que é uma alegoria? Gente, é uma alegoria porque os personagens são gado. Podem rir. Século XX, né? 21, perdão. Quaisquer coincidências com a realidade não são, tá? Coincidências. Qualquer semelhança com a realidade não são coincidências. Eu ri muito, eu li o livro e ri muito, porque o tempo inteiro eu trazia para a situação atual que nós vivemos na política, não tem como não fazê-lo, a menos que você seja um ruminante, perdão, né? Mas enfim, a Fazenda Modelo, então, é escrita em forma de alegoria. O que é uma alegoria? Alegoria é um texto que não possui um limite textual definido, porque ela joga com os sentidos, tá? A alegoria, ela não tem necessariamente um vínculo com a realidade. Ela subverte a realidade.
E isso que faz o livro muito bom. Então é muito comum o uso da personificação dentro da obra, a prosopopeia para a criação desse texto alegórico. A gente pode evidenciar isso nesse livro porque os bois e as vacas são usados para dramatizar atitudes humanas, tá? Então, sobre a obra em si, tá? Quando ela começa, o enredo da história. Nós temos como imagem de fundo uma fazenda habitada somente por bois e vacas, e que vai se tornar uma grande alegoria do Brasil daquele momento, tá? Posto que os símbolos eles são usados para discutir sobre o momento histórico, político do Brasil naquele período. Quando falamos do político dentro dessa obra, a gente está se referindo sobre as resistências presentes na obra. Então, aquilo que foi implementado e aquilo que foi rechaçado pelo povo, tá? E a ideia presente na Fazenda Modelo é que só um único tipo de gestão, baseada num modelo perfeito, poderia salvar a fazenda. Entretanto, o livro fala exatamente do contrário. A ideia de um único modelo de gestão leva à ruína toda uma nação. Só uma voz, só uma força, só um meio de produção não pode sustentar uma nação. Então é muito interessante analisar isso no decorrer da obra, tá? Os elementos textuais, então, a obra que nós analisamos é uma obra que está disponível também pela própria universidade, pela UFSC, tá? Ela é composta de 126 páginas, são 18 capítulos, e nós temos os elementos pré-textuais, né? Então nós temos dedicatória, epígrafe, prefácio, bibliografia técnica, baseada em obras reais e em ficção sobre agricultura e pecuária, tá? Nós temos isso também dentro da obra. Temos outros recursos textuais, no meio do texto nós temos cartas, nós temos diário, nós temos jornal, página de jornal, nós temos mapa, nós temos trechos de música e citações bíblicas e inclusive aí 5, o ato institucional número 5, citado dentro da obra. Então, a gente poderia dizer que ele é uma voz, que é um texto polifônico que engloba muitas vozes? Não sei. Mas é interessante fazer essa análise e fazer essa leitura com bastante cuidado, tá? E aí, dentro dessa obra, nós temos personagens bem centrais. Primeiro, Juvenal, o bom. Juvenal é o boi bom que resolve implementar esse modelo de fazenda, tá? E ele é o supremo administrador do gado. Sim, o supremo administrador do gado. Me veio uma imagem na cabeça, mas enfim, tá? E esse supremo administrador do gado, ele tem braços direitos para administrar a fazenda, chamados Klaus, K, Kazup, bem como K. Kleber, tudo com K, tá, gente? Responsável pela escrita do prefácio. Esses são os correligionários de Juvenal, ou seja, como seguidores de seus ideais, eles são designados a aplicar algumas medidas a fim de manter a ordem na fazenda. Então, lá na página 13 dessa obra, que foi publicada em 1975, nós temos uma dedicatória ao inspetor Klaus pelo estímulo à realização desse livro, ao Dr. K pelo apoio e pelas sugestões apresentadas e ao professor Kazuki, meu conselheiro e mestre. Ora, agora é uma análise pessoal da obra. Esses três poderes representados nessa dedicatória, nós temos um inspetor, que faria as vezes da força policial, nós temos um doutor, que fazia as vezes da parte da médica, barra jurídica, aqui fica, né? E o professor, que faria a parte que representa a educação. Uma vez tendo ao seu dispor ou no seu poder essas três instituições, o governo teria todas as coisas, teria como manipular toda uma população, e isso é uma coisa que deixa bastante interessante o texto. A partir dessa dedicatória que está lá na página 13, o texto se desenrola. Mas vamos lá. O gênero da obra é novela. O que é uma novela, tá? A novela longa na sua narrativa, ela vai ser uma série de diálogos com outros textos, tá? Como a gente viu lá na epígrafe, por exemplo, é uma referência direta ao texto bíblico, tá? Mas não é só isso que compõe essa intertextualidade dessa novela. Os ditados populares, as crendices, as canções populares, frequentemente também vão permear o discurso dessa narrativa, tá, pessoal? E aí, logo no início, lá na página 20, nós temos um trecho que diz o seguinte, vou lê-lo para vocês.
Algumas leis havia sim, antes da fazenda se tornar modelo, tá? Como era a fazenda antes da implementação desse regime que visava modelar, tá? Algumas leis havia sim. Não podia apontar estrela, por exemplo, que dava verruga na ponta do dedo. Se brincasse de vesgo, batia uma brisa e ficava vesgo, para sempre. Nem podia olhar mulher nua que nascia ter sol. Mas essas leis não eram muito temidas e andava cheio de gente estrábica com ter sol e verruga. Ou seja, as leis que permeavam a fazenda eram leis de cunho, tá, assim, não científico, eram crenças populares. E o próprio narrador, que é bem confuso dentro dessa história, ele fala que as pessoas não seguiam muito a lei, por isso estava tudo meio bagunçado. E isso é usado também como pretextos para implantar a fazenda modelo. Essa liberdade, que talvez não fosse tão boa, na visão de alguns dos bois da fazenda. E aí a gente também vê que essas superstições, esses ditados, eles atravessam gerações, tá? Eles acabam ficando e fazendo parte do imaginário popular ali. Uma outra coisa interessante que permeia toda a obra é um discurso saudosista. Então, durante toda a obra a gente tem uma série de coisas que fala que em outra época era melhor, que naquele tempo era melhor. E eu já tenho dito isso ao longo da análise de outros livros desse vestibular, desse ano, que é o seguinte: quando eu não dou conta de cuidar do tempo onde eu vivo, eu me recordo com saudade do tempo que eu não vivi. Porque eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre aquele tempo. Eu não fiz nada, eu não era ninguém, eu era um Zé Mané. E aí é fácil dizer que outro tempo era melhor, porque agora, quando é meu tempo, quando eu deveria de colocar a minha prática em ação para que fosse um bom tempo, eu me resigno e digo, não, mas naquela época era bom, hoje em dia está tudo perdido. E esse é um discurso dos idiotas. É um discurso dos idiotas. Não há outra explicação. Se você não viveu naquele tempo, se tu não vivesse naquele tempo, não fizesse parte daquele tempo, que te adianta? E se tu vivesse naquele tempo, mas está vivo hoje, que te adianta que retroceder num tempo que não volta, ao invés de melhorar o tempo onde tu vives? E isso é pesado, tá, pessoal? Mas é importante que se faça essa análise. Outra coisa interessante que acontece durante toda a leitura do livro é o discurso bíblico como uma alternativa de poder para sujeitar as reses, para sujeitar o rebanho. E aí eu volto a dizer que é uma posição pessoal. Eu sou uma pessoa que acredita que a Bíblia é um texto ficcional, tá? Toda ela, não tem nenhuma parte, é toda ficcional, é toda folclórica, é toda alegórica, é toda para moldar os parâmetros de uma sociedade. E quando você cita dentro de um discurso criança, família e Deus, você tem toda a atenção de todo mundo. Sempre. Ainda que essa atenção seja usada com uma clara ideia de te dominar, ou te colocar na cangalha, como diz aqui, na canga, botar os bois na canga e levar, tá? Mas veremos. Aí eu separei por capítulos, como o livro é bastante extenso, são vários capítulos, tá? Eu tenho uma série de slides sobre. O primeiro capítulo é de como era a fazenda, tá? Esse é o primeiro capítulo. Então eles explicam, tá? Que a fazenda, como a fazenda era, que era cheia de liberdade, cheia de alegria. Entretanto, também tinha lá os seus problemas, que as pessoas não seguiam muito a lei e a ordem, cada um fazia o que queria, tá? E aí tem um trecho que diz assim, ó, vejam só, lá na página 29. Podia ser boa e bonita, mas dava prejuízo. E tem mais, a indisciplina reinava, imperava o mal, campeavam as libertinagens, elogiava-se a loucura, as hierarquias eram revertidas, a higiene, o recato, um quadro nada modelar. Portanto, já era tempo de impor a ordem à comunidade vacum. Essa finalização do primeiro capítulo nos dá a ideia que, apesar da alegria e da liberdade, as rédeas deveriam ser tomadas, porque assim não se poderia mais viver. E é como se fosse assim dada a permissão para então o sistema autoritário se fazer presente. E aí nós vamos para o segundo capítulo, que se intitula Ato, tá? E refere-se ao ato institucional que instaurou
a ditadura no Brasil, por meio do documento que não cabe reproduzir aqui, porque é muito extenso, insosso e repleto de vírgulas, como a maioria dos ofícios que falam assim aos tropeções, por meio do documento desses, quase incompreensível, porque redundante e truculento, ficou nomeado Juvenal, o bom boi, conselheiro mor da fazenda modelo. A ele todas as reses devem obediência e respeito, reconhecendo como seu legítimo chefe e megarefe. É claramente uma referência ao ato institucional número 5, aí 5, né? Que dizia que a partir de agora todo mundo teria que ser assim, caso contrário seria punido, ou sumido, ou desaparecido, ou enfim, tá? É muito pesado de ler, tá? Apesar de ter nascido no final da ditadura militar e ter pego pouco, eu fico me recordando do sofrimento que meus pais tiveram para que nós tivéssemos. Os meus pais sempre trabalharam, que a gente tivesse um mínimo de dignidade, de comida, enfim, de todo o sofrimento. De mim, que eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, tá? Para poder depois pagar o meu colégio, fazer o ensino médio, fazer magistério, que na época não era gratuito, enfim. E é pesado, tá, gente? Então, desculpa, me emocionei porque realmente é pesado. E quando as pessoas negam o quanto pesado foi isso, são pessoas que provavelmente terão que vir muitas vezes para aprender, né? Cuja roda de samsara não termina, né? E eu aqui julgando, mas beleza. Aí nós temos o terceiro capítulo que fala de Juvenal, o boi bom, tá? Ou boi bom bocó, desculpem, mas enfim. E nesse capítulo, então, ele é destinado ao discurso de posse de Juvenal. E Juvenal, ele diz no discurso o seguinte: vamos dar nome aos bois. Quem semeia vento colhe tempestade. Depois da tempestade vem a bonança. Que discurso é esse? Esse é um discurso populista de um líder de uma nação, no caso aqui de uma fazenda, que quer chegar ao coração do povo falando amenidades. Os ditados populares em si, gente, é aquela história, crucifica ou crucifica, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre. No caso do Cristo foi a voz do capeta, né, que crucificou ele. O povo é o demônio. Mas enfim, né? Os ditados eles são expressões de caráter moral, religioso ou filosófico, né, utilizadas para moralizar as atitudes humanas, a fim de persuadir, né, as pessoas. Então o Juvenal ele se vale desses ditados populares para convencer e controlar ideologicamente as pessoas. Ele não era bonzinho, ele não era genial, ele não era técnico, ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo. E ele utiliza também para isso o discurso religioso como uma prática de manipulação. Vejam, por exemplo, lá na página 31. Ninguém se esqueça que somos todos filhos de Deus, somos filhos do mesmo Boce. E os irmãos do descampado, ainda que à distância, poderão acompanhar nossos progressos passo a passo. Aplausos, né? Então ele usa o discurso religioso dizendo que por serem todos filhos de Deus, né, que esse é o melhor modelo, adotar, e que as fazendas que ficam em volta vão perceber com o tempo como a fazenda modelo vai se modernizar e ser mais bem sucedida e vão ceder. E aí nós vamos para o capítulo 4, que é a canção descampada, esse é o título. E nesse capítulo as pessoas começam a se acostumar com o Juvenal, os seus mandos e desmandos, ideias, ideais, perspectivas, né? Na novíssima fazenda que ganha uma tela onde tudo isso é projetado. E tem uma clara pertinência com outros livros de fora, né? A Fazenda dos Bichos, por exemplo, que é um livro que fala disso. E aí ele faz um discurso, eu gostaria muito, muito de ler com vocês esse discurso. No discurso ele fala o seguinte: pensem no agora e pensem no discurso. Há males que vêm para bem. Tempo de olhar em frente, esquecer as desavenças, somos uma família. Marchando, fé no destino, grandioso a fazenda confia. Confiar na nova fazenda, que as classes, os menos favorecidos, olha nós, tivesse um pouco de paciência. Ninguém fez Roma da noite para o dia, a pressa é inimiga, devagar se vai. Os menos qualificados, nos olha de novo, né? Ele olha para as pessoas de novo, esperassem no descampado que descampamos. E aí, pelo que entendi, estou de pleno acordo com esse Juvenal. Vocês acham que o descampado sempre foi descampado? O descampado é tão bom quanto as outras terras da fazenda.
acabou desse jeito, porque a gente pisoteia, pisa no pasto que vai comer. Se a gente caminhasse com atenção e sensatez, ia ver a verdura que crescia. É por isso que precisamos ir ao rio, que vem a nós. Quando não é o rio que vem a nós, que criamos calos por toda a carcaça, uma casca grosseira que nos faz imbecis, insensíveis à chuva, impermeáveis de dentro para fora. E seguimos vivendo os tufos enquanto houver tufos, graças a Deus. O Juvenal faz um discurso querendo convencer as pessoas que se as coisas estão erradas, a culpa não é de quem administra a fazenda, ou de quem recolhe os impostos, ou de quem chefia o povo. A culpa é do povo. O povo que cospe no prato que comeu. O povo que só faz trabalhar, mas que não sabe como é difícil administrar o dinheiro deles tirado. E aqui, gente, é preciso não ser idiota, é preciso não ser ingênuo, que a crítica é clara. Muito bem trazida também aos nossos dias. Te dou casa, te dou abrigo, te dou bolsa, te dou promessas e tu me segues, boi. E vem. E aí nós temos o capítulo 5, que é Abá. Abá é um touro. É um touro garanhão que pegava, desculpem a palavra, todas as vacas que havia na fazenda. Vendo o potencial do sêmen de Abá, Juvenal o Bom tem uma ideia, que é preciso selecionar os genes e criar gado bom, só gado bom, que o resto deveria de ser eliminado. Então ali no capítulo Abá, tá? O Juvenal está de olho no Abá e no seu sêmen, para fertilizar o rebanho. O touro aceita o cargo e fica feliz com a horaria. E o boi bom cumpre assim o seu papel. Então o boi bom convence o touro de que ele tem um papel a cumprir dentro dessa sociedade que está se formando, dessa fazenda modelo. E olha só, página 39 e 40. Mas vamos lá. O primeiro cuidado do administrador deve ser a escolha rigorosa do semental. O tipo, o tamanho, a rusticidade, a raça, a masculinidade, o pedigree, certificados de saúde e reputação são os fatores principais ao selecionar o reprodutor. Abá, tá? Quer um semental que transfira para o seu gado só os melhores condicionamentos genéticos. E aí ele importa livros, ele lê vários sobre... Tá? Ele instalou o Abá no Planalto Central, a 100 metros de distância, distante milhas de todas as vacas e tentações, para que o Abá então tivesse um sêmen forte, tá? E colocou num toril bem seco, bem construído, amplo, dotado de bebedouro, curral adjacente para exercícios, boas cercas, orientação favorável ao eixo norte-sul, consoante os ensinamentos do livro. E aqui, gente, a menos que sejamos extremamente idiotas, há uma clara referência à eugenia que foi praticada por Hitler, tá? Ou seja, vamos escolher os nossos genes e formar uma raça apenas de um touro, que vai ser uma raça pura, uma raça perfeita. E é um perigo muito grande por trás disso que a gente vai ver no decorrer do livro, tá? Aí no capítulo 6, que se chama Aurora. A Aurora é uma vaca que é apaixonada por Abá. Abá também gosta muito dela, tá? E Abá, ele começa a reproduzir como uma máquina para fazer no modelo e ele não pode mais se dedicar à Aurora e isso cria neles uma certa tensão. Só que a Aurora ela é confinada com as melhores vacas para cumprir a sua missão de procriar. E assim tal qual uma sociedade organizada, assim como as mulheres na nossa sociedade, a função da vaca é procriar. E aí eu vou suscitar uma polêmica, mas é interessante. É como se aquela mulher que não casasse, não tivesse bons filhos, ela fosse uma fracassada, porque a vida dela em si não vale nada, a menos que ela procrie. Apesar de estarmos com 7,7 bilhões de pessoas na Terra, né? Mas enfim, cada um com seus cada quais. E é muito interessante, tá? E aí lá na página 44 se vê todo um cerceamento de liberdades. Então o que está acontecendo? A vaca ela só pode cruzar quando ela estiver prestes a emprenhar, é feito todo um controle para ver se há prenhez ou não, tudo é deliberadamente controlado. Quando a Aurora descobre então que está prenha, tá? Depois ela descobre que vai ter gêmeos,
ela começa a sentir muita falta do Abá, ela sente muita falta de sexo, ela sente muita falta de amor. E aí ela tem os bebês, né? São um tourinho e uma vaquinha, tá? E ela começa a sofrer com uma coisa que se chama período de desmame. Então, por quê? Para quem lida com gado leiteiro sabe que a vaca ela tem a cria para produzir leite e não para ser mãe da cria. E é o que acontece com a Aurora, e os bezerros são confinados, são colocados longe da mãe, porque eles são a primeira geração que vai dar início à nova fazenda modelo. Enfim, ela sente muita falta do afeto, muita falta dos filhos, mas isso não é considerado, porque senão o amor não faz parte da fazenda modelo. Aí nós temos o capítulo 7º, que se chama A Tela Mágica, né? As novidades da fazenda. Então, a Aurora e o Abá são pais do Dubino e da Latúcia, né? Que são gêmeozinhos, né? E aí acontece uma série de coisas nesse capítulo. Fala sobre superávit do leite, exportação, fazer manteigas e queijos. E o narrador conta, né? O narrador conta que ele é um operário de fábrica, que ele sonha também em ter uma fazenda dessa, ou viver sob esse regime, porque as coisas seriam melhores. Aí nós vamos para o capítulo 8, que fala de ouro branco, então começa a falar dos métodos de inseminação, como fazer melhor, como ter mais produtividade, tá? E Abá, ele passa por uma série de métodos ali, e um deles consiste em eletrochoque, tá? Para produzir mais sêmen. E o Abá, ele, sei lá, ele começa a ficar desgostoso com tudo que está acontecendo na vida dele. Aí nós chegamos ao capítulo 9, que são os predestinados, tá? Como as crianças começam a crescer, as reses, né? Todos os filhotes de Abá, com as diversas vacas, inclusive os filhotes que ele teve com a Aurora. E eles resolvem, o administrador, o boi bom, resolve consultar os seus correligionários para ver, eles começam a arrancar os dentes, porque quando as crianças criam os dentes, elas começam a ficar um pouco rebeldes. E eles têm que adaptar a comida, tá? Então, enfim. Mas existe um desses boizinhos, um Ladislau, que ele não se rende ao sistema e ele... No fim ele é preso, né? A mãe escreve uma carta para ele muito triste, lamentando a rebeldia do filho, a página 69. Depois ele tenta cometer suicídio, então tem uma série de coisas que também pode ser trazidas à sociedade quando aquele filho ele não dá atenção ou não se importa com os ensinamentos dos pais, na pior das vezes, né? E o drama daqueles pais frustrados que não viveram o próprio sonho e tentam vivê-los através dos filhos, por isso que não aceitam quem eles queriam vir ser. Aí nós temos o capítulo 10, que é o povo na praça. Então o Juvenal faz um discurso, ele é colocado no jornal como muito bem recebido, e aqui tem uma coisa muito importante, que é a imprensa a serviço do poder totalitário, a imprensa que sempre diz amém, que nunca vai contra. E assim vão seguindo os capítulos, tá? Fala da empresa Comalco. E nesse capítulo da empresa Comalco, no capítulo 11, fala dos Joãos, que todos são Joãos alguma coisa, depende da função, tá? Depois, no capítulo 12, fala do inseminário, tá? Onde elas são colocadas, só que as vacas, elas estão começando a se revoltar porque elas sentem saudades das crias, então eles colocam elas num ônibus, tá? Para passear, tá? E aí eles começam, na página 34 tem uma fala muito importante. Elas não produzem mais, não pegam mais cria, porque elas têm muita saudade dos filhotes. E aí tem uma parte que diz assim: Juvenal disse, tá, que naquela fazenda crimes, sumiços e barbaridades sempre houve e ninguém nunca se importou com isso. Agora as vaquinhas estão chocadas porque pode acontecer a seus filhos, o que antes só acontecia aos filhos das empregadas. Ou seja, chegou na elite, o poder bateu lá na porta, e aí dói, tá? Enquanto se mata um preto pobre favelado, ninguém se importa. Imagine a polícia invadindo um apartamento de classe média em São Paulo e matando um adolescente que cheira cocaína. Pense no menino loiro de olhos azuis sendo assassinado no sofá de casa enquanto joga play.
a sociedade agiria da mesma forma? Considera ainda os policiais como heróis? E esse é um questionamento que fica aqui. Quem é gente? Quem merece viver? E aí, depois se começa a dizer, né, sobre a infância deles, o Abá começa a refletir, tá? E assim vai se passando todo o tempo em Fazenda Modelo. É um livro bastante grande, tá? Mas o importante de tudo isso é que, apesar do Juvenal ter fracassado, porque começa a dar tudo errado, as vacas pegam mastite, a produção é comprometida, existe um aboio, que é quando uma tropa de bois vaga pelo esgoto para chegar até Juvenal para apoiá-lo. Apesar de tudo estar ruindo, ainda há o gado que apoia o Supremo Senhor. E aí nós chegamos na última parte, que é o capítulo 18, que é o ato final, que termina da seguinte forma. Juvenal, o boi bom, lê um decreto e decide acabar com tudo. Só bestialógico, então Juvenal mandou liquidar o gado restante. Ele compreendido, decretando o fim da experiência pecuária na Fazenda Modelo e destinando seus pastos deste momento histórico à plantação de soja tão somente, porque resulta mais barato, mais tratável e contém mais proteína, na página 119. Então a história toda se desenrola e no final nós temos a volta para outro modelo, porque eles viram que o modelo baseado na força não daria certo. É um livro intrigante, vale a leitura de cada página. Alguns capítulos eu pulei para não estender demais no vídeo, tá? Mas a mastite que derruba a fazenda, e aí também fica uma clara evidência de um país que não pode estar baseado numa única cultura ou numa única fonte de renda. Nós temos hoje, o Brasil sempre foi um país agrário, tá? Que infelizmente não teve nunca nenhum presidente, nem homem nem mulher suficiente para fazer uma reforma agrária como se deve no Brasil, para evitar que essas fazendas improdutivas sejam entrada de droga no Brasil, porque a cocaína não nasce na favela. Pasmem, a cocaína não nasce na favela, ela é trazida para dentro do Brasil de aviãozinho, de jato particular, porque a gente tem muito dinheiro. E aí o muledo lá, as mulinhas distribuem, são presas e mortas, né? Mas os grandes traficantes não são pegos. Então, nós não somos um país industrial. Nós somos um país agrário que precisa investir na agricultura. Só que uma agricultura única é muito facilmente fadada ao fracasso. Uma peste, uma seca e tudo termina. Assim como uma única forma de gestão antidemocrática que não ouve o seu povo, que não oferece educação, nem saúde, nem segurança a todos, também é um modelo fadado ao fracasso, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem o livro, façam a leitura, eu muito recomendo, é um dos melhores livros do vestibular desse ano, tá? Leiam com atenção, um beijo e fiquem bem. Legal! Acabou!